que nós possamos entregar a Ti, Senhor, derramar os nossos corações diante de Ti, derramar, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas vontades diante da Tua presença, para que possamos aprender a entregar tudo a Ti, aquele que sabe de todas as coisas, que controla todas as coisas, que tem um propósito para tudo, Senhor, e que tem o domínio de todas as coisas, ó Pai. Tudo é Teu, Senhor, desde os céus, na terra, a extensão dos mares, as nossas vidas, tudo é para Ti e para a honra do Teu santo nome. Aleluia. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser.
possamos verdadeiramente nos derramar na presença do Pai, nos derramar diante de Deus, entregar as nossas vidas, entregar tudo que somos e tudo que temos a Ele. Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair seu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos seus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai.
Jesus, Senhor, temos declarado que a nossa razão de viver, a nossa razão de existência, Senhor, é o Senhor em nossas vidas. Começamos esse nosso momento de adoração, nosso momento de louvor, expressando, Pai, tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que pensamos referente ao Senhor em nossas vidas, reconhecendo o Senhor, como senhorio, reconhecendo a Tua autoridade, o Teu poder, Senhor. E não pode ser de forma diferente, ó Pai. Porque se existe uma razão de estar aqui, se existe uma razão pelo qual nos reunimos, é justamente para engrandecer e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Nessa quarta-feira, no qual já passamos pela segunda, já passamos pela terça, já passamos por grande parte da própria quarta. Se há alguém aqui que não conseguiu, Senhor, perceber o Teu carinho, se há alguém aqui que não conseguiu perceber o Teu amor, se há alguém aqui que não conseguiu perceber o Teu cuidado, ó Pai, na vida dele, Senhor, que o Senhor possa estar tocando nele agora, em nome de Jesus, trazendo à sua memória tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor pode fazer em sua vida, trazendo à sua memória a esperança, Senhor, trazendo à sua memória o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, para que assim, como igreja, como corpo, possamos reconhecer o Senhor em nossas vidas, Pai. Porque senão não tem intuito, não tem objetivo de estarmos aqui nesse ambiente, com os instrumentos, com as nossas vozes, com esse som, porque aí vai ser apenas mais um momento, vai ser apenas mais uma quarta, vai ser apenas mais um encontro, mais uma reunião de pessoas, e na verdade não é isso que nós queremos. Nós queremos sentir a Tua presença, Senhor. Nós queremos poder contemplar a Tua glória, Pai. Nós queremos poder sentir o Senhor caminhar no meio de nós. Nós queremos poder sentir, Senhor, poder sentir o Teu Espírito Santo dentro de cada um de nós, Pai. Nós queremos sentir o Teu calor, Senhor, como o calor de um braço ao abraçar o Seu Filho. Nós queremos Te sentir nessa noite, Pai. Nos permita Te sentir, Senhor. Nos permita Te sentir, Pai. Venho aqui reconhecer, Senhor, que o que tenho, o que sou, meu talento e minha vida são pra Te engrandecer. Tua mão está sobre mim, me conduzindo a vencer. Agora abro o coração pra receber do Teu poder. Investe em mim, Senhor, pois quero Te honrar. Investe em mim, Senhor. Estou no Teu altar.
me conduzindo a vencer. Agora abro o coração pra receber do teu poder. Investe em mim, Senhor, pois quero te honrar. Investe em mim, Senhor, e sou do teu altar. Dai-me da graça e da unção do teu Espírito. Glorifica o teu nome, meu Senhor. Investe em mim, Senhor, pois quero te honrar. Investe em mim, Senhor, e sou do teu altar. Dai-me da graça e da unção do teu Espírito. Glorifica o teu nome, meu Senhor. Glorifica o teu nome, meu Senhor. Glorifica o teu nome, meu Nosso Deus é maravilhoso, meus amados, e a cada dia nós devemos honrá-lo, bendizer ao nome dele, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero convidar você a fazer exatamente isso nesse instante. Você possa colocar a sua oração diante de Deus. Talvez você tenha um clamor, um pedido especial, algo que você gostaria e sabe que Deus pode lhe atender, algo que você está esperando talvez há algum tempo. Coloque diante de Deus esse momento em oração, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai de amor, eu louvo ao teu nome, Senhor. Engrandecido seja, Senhor, para todos sempre o teu nome. Obrigado, ó Deus, por estar aqui na tua casa, Senhor, por juntos adorarmos ao teu nome. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor ouve as orações dos teus servos. E aqui, ó Deus, nós então colocamos a nossa oração diante de ti, Pai. O Senhor sonda os nossos corações, sabe, ó Deus, aquilo que passa no interior da nossa alma, Senhor, e podes, ó Deus, nesse exato momento estar nos ouvindo, ó Pai, e atendendo a oração que fazemos nesse momento, ó Pai. Senhor Deus amado, não nos deixe, ó Deus, caminhar por caminhos que não são teus. Não nos deixe fazer aquilo que não lhe agrade, ou falar aquilo que não devemos, ó Pai. Pelo contrário, que todo o nosso corpo, todo o nosso ser, ó Deus, sirva para o teu propósito, ó Deus, como nós cantamos aqui, glorifica o teu nome em minha vida, na vida dos meus amados irmãos, em nome de Jesus. Senhor, seja com esse bairro, abençoa, Senhor, cada casa, cada lar, ó Deus, cada família que mora nesse lugar, ó Deus, para que eles possam ter uma experiência contigo, ó Deus, que os leve aos céus, que os converta, que os salve, ó Deus, da condenação. Deus amado, seja com cada um, ó Deus, quantas pessoas há nesse bairro, quantas pessoas, ó Deus, estão sofrendo, estão lutando, estão acorrentadas ao pecado, aos vícios, ó Deus, aos problemas. Nesse momento, ó Deus, leve libertação, Senhor Deus, mostra a este povo, a essas pessoas, ó Deus, que há um Deus dos céus, ó Deus, e é o Deus que nós servimos, e por isso, ó Deus, nós colocamos diante de Ti o nosso clamor, a nossa oração, Senhor, crendo que o Senhor está nos ouvindo, e eu peço, Deus, atenda o nosso clamor nesse momento, Senhor. Visita o coração que está entristecido, que está abatido, o corpo que está doente, ó Deus, as pessoas que estão acamadas, que estão atravessando lutas, ó Deus, financeiras. Em nome de Jesus, ó Deus, visita as pessoas, ó Deus, e o Senhor possa se revelar a cada um de nós, ó Pai. O Teu é o poder, a honra, a glória para todos sempre, ó Deus. Não há Deus que seja como nosso Senhor, e por isso, ó Deus, aqui viemos te adorar e bendizer ao nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Receba a nossa adoração, fale aos nossos corações nessa noite, ó Deus, que saiamos daqui alegres, felizes, realizados, ó Deus, por uma palavra que o Senhor traz hoje à nossa vida, ao nosso coração. Eu oro em nome de Jesus agora e sempre, Senhor. Amém, Deus.
és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer, tua promessa está de pé. Irá se cumprir.
Bendito seja o nosso Senhor. Que nosso coração possa abrir-se nesse momento, a fim de ouvir o que Deus tem preparado para cada um de nós nesta noite. Nesse sentido, meus amados, a Bíblia é sempre maravilhosa. Um único sermão fala a tantos corações de formas diferentes. Deus é maravilhoso. Então, que nós possamos ouvir a mensagem do Senhor para esse momento, abrindo as nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 7, versos de 1 a 10. Lucas, capítulo 7, os versos de 1 a 10, é a leitura que nós vamos fazer nesse momento. Nós temos falado aqui a respeito de quando alguém se encontra com Jesus, jamais sairá da presença de Jesus da mesma forma. Se sair é porque não encontrou-se com Jesus, né? Então nós temos visto aqui no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, vários homens e mulheres tendo um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo e vendo as suas vidas tremendamente impactadas. E a mesma coisa que acontece com eles, com certeza, também pode acontecer com cada um de nós. E aqui está um tipo de um encontro virtual, um encontro não presencial. Jesus com um centurião, um chefe de uma tropa romana. E o texto, então, diz assim, Lucas capítulo 7, a partir do verso 1. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhes que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles, e já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao seu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Eu digo a um vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. E ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa, e encontraram o servo restabelecido. Amém, meu amado. A nossa fé em Jesus, ela com certeza nos ajuda a enfrentar os problemas que nós temos no nosso caminhar diário. Eu vi uma história, meus amados, sobre um garoto que numa noite muito quente, ele estava assistindo a um culto que já estava demorando muito para terminar, e aquele menino estava com muita sede, mas a mãe não deixava com que o menino saísse do templo para ir beber água nas dependências da igreja. Mas no púlpito havia um copo de água, e aquele copo nós sabemos que é de uso do pregador, né, quando ele precisa tomar um pouco de água. E, coincidentemente ou não, o pregador a mensagem do pregador estava falando naquele texto que diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba da água. E esse pregador repetiu isso diversas vezes, e quando a mãe do garoto se distraiu um pouquinho, olhando para o lado, o menino correu no púlpito, pegou o copo e bebeu água. É lógico que todo mundo riu naquela cena inesperada. Mas o pregador daquela noite, ele não se desconcentrou naquele momento, pelo contrário, aproveitou aquela ocasião para dizer o seguinte àqueles ouvintes, aquelas pessoas que ali estavam. Ele disse: esse menino fez em relação à água material o que todos nós deveríamos fazer em referência à água espiritual, ou seja, com Jesus. Ele estava com sede, foi à frente e bebeu da água literalmente. Ele tinha um problema, viu uma solução diante dele e aplicou
a sua vida em buscar aquela solução. Saiba, meus amados, que todos deveriam fazer como esse menino, porque todos nós precisamos lidar com as circunstâncias, com as lutas, com os problemas do dia a dia. E muitas vezes isso exigirá de mim e de você uma atitude de fé diante de Jesus e diante da sua palavra. É por isso que eu comecei o sermão falando que a nossa fé em Jesus nos ajuda a enfrentar as situações contrárias nessa vida, os problemas que nós atravessamos em nosso viver. Mais uma vez aqui no texto, Jesus está andando pelas ruas. Já repeti isso algumas vezes, porque o texto de Lucas fala isso em diversas histórias. Nesse caso, ele estava passeando, estava andando pelas ruas de Cafarnaum, na região norte de Israel. Essa cidade, Cafarnaum, ela é conhecida por ser a cidade de Jesus, onde ele ficou por algum tempo, aliás, por muito tempo durante o seu ministério, e possivelmente ali fez a maioria dos seus milagres. Nessa cidade havia um centurião. Um centurião é um comandante romano. Ele comanda um grupo de 100 soldados. Esse centurião, o líder daqueles 100 soldados, era também amigo de alguns líderes da igreja, da sinagoga, do templo daquela época, alguns líderes espirituais. Além disso, ele era um nacionalista, apesar de ser romano. Ele amava a nação de Israel. E por conta de um problema de saúde, não dele, mas de um servo querido, esse homem então pede a esses seus amigos que falem com Jesus a respeito do seu problema. Ele queria que Jesus fosse até a sua casa, a fim de, quem sabe, estender as suas mãos, fazer uma oração e curar o seu servo. E ao ouvir tal pedido, Jesus imediatamente se dispôs a atendê-lo. Ele sai da sua região, então, e começa a ir em direção à casa daquele centurião. No entanto, no meio do caminho, ele é recebido por um outro grupo de amigos daquele centurião, que levava um recado inesperado a Jesus. Na mente daquele homem, Jesus sequer precisava ir à sua casa. Aliás, ele não se sentia digno de receber uma autoridade espiritual como Jesus. Bastava que Jesus falasse uma só palavra, onde quer que ele estava, e o seu servo seria curado. Aquele homem estava acostumado a dar comandos aos seus soldados. Comando de voz de um comandante era para ser seguido à risca, era para ser imediatamente obedecido. Ele dizia a um soldado: vai a um determinado lugar ou faça alguma coisa, e a ordem era cumprida imediatamente. E o que nós vemos aqui é o homem fazendo então uma transição, uma comparação entre a sua realidade profissional como chefe dos soldados para uma realidade espiritual. Pois ele cria, portanto, que a ordem de Jesus seria realizada no mundo espiritual. O que Jesus falasse se cumpriria, porque Deus estava com ele. Isso é o pensamento que estava muito certo. Aquilo que o homem pensava era exatamente isso. E o que ele nos ensina aqui, o texto nos ensina, que também pode nos ajudar a enfrentar os mais difíceis problemas que você esteja atravessando agora. Alguma crise que você possa estar tendo que enfrentar nesse exato momento. Então ele chama Jesus e coloca Jesus como centro da sua vida. Antes, no centro da sua vida estava o seu problema. E muitas vezes nós fazemos isso conosco também. Mas agora ele entendia, quando Jesus estivesse no centro da sua vida, toda a sua aflição, tristeza, dificuldade, dor, problema seria resolvido, porque Jesus estava ali para resolvê-lo. Ali estava, portanto, meus amados, um homem de fé, cuja atitude de fé foi admirada pelo próprio Jesus. Saiba você que eu creio que é exatamente assim que a nossa fé em Jesus nos ajuda a vencer as nossas batalhas. Então, nesse texto, meus amados, eles mostram algumas verdades importantes a fim de que nós lidemos melhor com os nossos problemas pela fé em Jesus.
E a primeira coisa que eu quero destacar é que há problemas na vida de cada um de nós, que exigem de nós decisões ousadas. Versículo 1 a 3, logo no início dessa narrativa, diz que tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, tudo o quê? Se você for ver, ele estava fazendo um sermão, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Jesus havia acabado de pregar um grande sermão. Então ele fala, depois de terminar tudo isso, dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase a morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Eu sinto que tem vezes, meus amados, que os nossos problemas nos impedem de prosseguir, nos paralisam, nos faz realmente parar. Nesses momentos nós sequer sabemos o que fazer ou como sair da situação. Nós ficamos perdidos, às vezes ficamos sem direção, sem uma resposta, sem uma confirmação. E infelizmente, quando assim nós nos comportamos, as situações que atravessamos, literalmente parece que está a nos engolir, está a nos tragar. Ficamos sem forças, ficamos desanimados, não conseguimos sair do lugar. Isso pode estar relacionado a uma enfermidade, pode estar relacionado a uma dificuldade nos estudos ou no trabalho, pode ser uma dor física ou até mesmo uma dor emocional que não nos deixa por nada, pode ser um pecado cometido pelo qual ainda nós não conseguimos encontrar o perdão do Senhor em nossas vidas. A verdade é que nós somos tomados por uma sorte de sentimentos que piora cada vez mais. Nós vamos descendo ladeira abaixo, dia após dia, por conta dos problemas. Nós não encontramos em determinadas circunstâncias da vida uma solução mágica que pode nos fazer resolver essa situação que está nos afligindo. Como é ruim, como é difícil, meu amado. E eu acredito que por certo tempo, seja ele muito ou pouco, aquele homem do texto, o centurião, estava exatamente se sentindo assim, sem saber o que fazer, totalmente incapacitado, vendo aquele servo querido quase à beira da morte, querendo fazer alguma coisa, e por mais que ele pudesse aplicar dinheiro ou contratar pessoas, nada melhorava. Então ele tinha em suas mãos um grande problema sem uma solução imediata, até o momento que ele ouve falar de Jesus. O texto diz, versículo 3, e tendo ouvido falar de Jesus. Mas até aquele momento ali, não se vê nada de especial que ele tenha de fato feito. Você imagina quantas pessoas já ouviram Jesus falar naquela época? Jesus, meus amados, era conhecido de multidões nesse momento. Multidões seguiam Jesus, e seguiam porque queriam ouvir Jesus. Porém, não adianta absolutamente nada na vida ouvir a respeito de Jesus sem tomar uma atitude. Então não adianta, meus amados, nós nos enchermos da Bíblia e se não colocarmos ela em prática. Não adianta nós ouvirmos um sermão se não estamos dispostos a aplicá-lo em nossa vida. E eu creio que essa circunstância inicial que aquele centurião estava passando e que muitos naquela época também estavam passando. Precisamos, portanto, diante dessa realidade, dar uma resposta àquilo que Cristo tem falado aos nossos corações. Pois foi isso que o centurião fez. E essa atitude o fez tomar uma decisão muito ousada em relação ao seu problema. Ele ouviu a respeito de Jesus, mas não ficou parado. Ele não ficou esperando nada. Ele, pelo contrário, agiu. A sua ação aqui inicial foi enviar alguns mensageiros para trazerem Jesus à sua casa. Ótimo! Seria muito bom, meus amados, se cada um de nós convidássemos Jesus para ser o Senhor da nossa casa. Quem sabe seja isso que você precisa nesse exato momento. Que diante das situações complicadas e os problemas que nós atravessamos, quando ouvirmos a respeito de Jesus, tomemos uma decisão como a desse homem.
convidando Jesus para habitar realmente, e não teoricamente, em nossa casa, em nosso lar, em nossos corações. Eu creio que é exatamente isso que Deus espera que nós façamos, cada um de nós façamos. Porque quando nós vamos lendo o texto, nós vamos ver também que Jesus admira quando vê pessoas agindo com fé. Versículos 9, meus amados, diz assim: ao ouvir isso, ou seja, o que o centurião havia falado, que não precisa vir na minha casa, basta uma palavra, que tudo vai acontecer, o meu servo vai ser curado. Então, quando Jesus ouviu isso, ele admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Ora, meus amados, o que é que move a vida cristã, senão a fé? 2 Coríntios, lá no capítulo 7, versículo 7, 5, versículo 7, vai dizer: porque nós vivemos pela fé e não por aquilo que nós vemos. A Bíblia também diz em outro momento, meu amado, que sem fé é impossível agradar a Deus. Além disso, nós vemos por vários momentos Jesus elogiar alguém que tinha alguma atitude de fé na história bíblica. Por exemplo, ele fez isso com aquela mulher estrangeira que levou a sua filha endemoniada para que Jesus pudesse libertá-la. Jesus falou: essa mulher tem muita fé. Também ele viu isso quando aquela mulher que estava com um fluxo, uma hemorragia no seu corpo, ela tocou na borda do manto de Jesus e imediatamente foi curada. Jesus disse: essa mulher tem fé. E também encontramos aqui nessa história desse centurião, homem de fé, pessoa de fé. Isso demonstra, meus amados, como Jesus se agrada, aprecia, quando encontra alguém que tem atitude de fé na sua caminhada cristã. Agora, cabe a nós compreendermos que não se trata aqui de uma fé sem atitudes. Não é dessa fé que eu estou falando. Aliás, foi isso que Tiago quis ensinar quando disse que a fé sem as obras, ela é morta, não serve para nada. Tem muita gente aí falando, levantando a mão, que tem fé: eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, mas não tem feito nada para alimentar a sua fé, ou para fazer com que a sua fé agrade a Deus. Também, meus amados, essa fé aqui não se trata daquela fé irresponsável, que coloca na boca de Deus aquilo que Deus não disse, que afirma aquilo que a Bíblia não ensina. Nós sabemos que esse tipo de fé é tentar a Deus. E só para refrescar a sua memória, talvez você se lembre daquele episódio em que Satanás foi tentar a Jesus. Em uma das suas tentações, ele quis que Jesus fizesse, dizendo que seus anjos, se jogasse lá do alto do pináculo do templo, lugar mais alto no templo, dizendo que os anjos de Deus iriam sustentá-lo, que iria segurá-lo. E Jesus respondeu a Satanás naquele momento: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não é esse tipo de fé abusiva que eu estou falando. Muitas vezes, e infelizmente, pessoas estão cometendo equívocos ao pensar na fé, como esses dois exemplos que aqui dei agora. Mas a verdadeira fé em Jesus, meu amado, produz atitudes coerentes com aquilo que está na palavra do Senhor. Produz realmente aquilo que a palavra de Deus ensina. E é esta fé que Jesus admira. Aquele homem está atraindo a admiração de Jesus por pelo menos duas razões aqui no texto. A primeira nós já falamos, e diz respeito a ter uma atitude ousada diante dos problemas que nós atravessamos. Ele atravessava um grande problema e teve uma grande atitude perante o seu problema. Agora a segunda vai um pouco mais além. Eu também já falei aqui. Ele sabia que Jesus era um grande líder espiritual, mas não se achou digno de recebê-lo em sua casa. Por isso a sua fé o fez entender que bastava então Jesus mandar
e a sua ordem, onde quer que Jesus estivesse, a sua ordem chegaria até o seu servo, e o seu servo seria curado. Mas eu já falei aqui também, que aquele homem estava acostumado a dar ordens, e as suas ordens tinham que ser atendidas. E em sua cabeça, portanto, era o que deveria acontecer com Jesus, o Filho de Deus. As ordens do centurião se cumpriam na terra. As ordens de Jesus aconteciam primeiro no céu e depois ecoavam por toda a terra. Como é maravilhoso, meus amados, ver pessoas crendo na palavra de Jesus, e que esta palavra tem poder sobre todas as coisas. E Jesus, meus amados, se alegra quando encontra esse tipo de atitude em nós, quando Ele vê que nós estamos realmente vivendo uma fé fervente, poderosa, bíblica, perante os homens e perante Ele. Então, em seguida, após Jesus se alegrar com aquele homem, Jesus então se dirige para atender aquilo que Ele quer, porque Jesus, meu amado, atende aqueles que agem com fé. Guarde isso no coração. Jesus atende aqueles que agem com fé. Versículo 10 vai dizer assim: então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Certamente Jesus sabia que apenas uma palavra dele seria suficiente para curar o servo daquele centurião. Mas, meu amado, quantas vezes eu já repeti aqui, não nesta noite, mas em outras ocasiões, que o Senhor trabalha em parceria com cada um de nós. Jesus é o nosso parceiro de trabalho. As nossas orações, as nossas obras, a nossa fé, são coisas essenciais com as quais Deus deseja agir em nós e através de nós. Então, pela atitude ousada daquele homem, atitude que agradou a Jesus, porque era uma atitude movida pela fé, agora o Senhor Jesus é que resolve agir. Ele atende aqueles que têm fé, Ele atende aqueles que despertam a fé nos seus corações. Então imagina, de repente, ao receber aquele recado do centurião, Jesus dando meia volta e retornando para a sua cidade. Não, nem vou na casa desse homem, porque ele falou que eu não preciso, e realmente eu não preciso. O homem entendeu perfeitamente que todos os ingredientes necessários para um milagre estavam presentes ali naquele momento. Qual é? Primeiro, o poder da palavra de Jesus. Segundo, a atitude de fé de quem crê em Jesus. Então, nada mais é preciso. Já temos todo o suficiente. Todo o poder pertence a Deus. E Ele então nos leva a ter uma atitude de fé. É isso que precisa acontecer em nossas vidas, meus amados. Nada mais precisamos. Então, os homens que encontraram Jesus no meio do caminho, Jesus voltou para casa, também eles voltaram para sua casa. E ali encontraram aquele servo totalmente curado. Poder de Deus, junto com uma atitude de fé, faz o milagre acontecer. É o que precisamos, meus amados, diante das nossas lutas e problemas que enfrentamos. O poder de Jesus é inquestionável. Então nós precisamos enfatizar a nossa fé. É a nossa fé que está em jogo, portanto. Ela vai nos ajudar a vencer os problemas que nós atravessamos. Quero tirar algumas lições para você nesta noite. Primeiro, não pare diante dos problemas que você tem enfrentado. Não pare, meu amado, diante dos problemas que você tem enfrentado. As dificuldades tentam a todo tempo nos deter, elas tentam nos impedir, nos fazer parar. No entanto, quando nós estamos diante de situações assim, é necessário tomar decisões ousadas. Tem coisa na vida que nós resolvemos de uma forma tranquilamente, como o outro fala, de costas, né? Uma coisa que a gente faz de olho fechado, que não precisa nem pensar. Agora, outras coisas, e é dessas que eu quero falar, me dirigir nesse momento, precisam
de uma intervenção divina em nosso viver, porque do contrário jamais acontecerão. Então nós somos desafiados, meu amado, a ter uma fé que nos leva a agir, que não faça com que nós paremos no meio do caminho. Então nós passamos por situações assim, em alguns momentos, para que nós sejamos aperfeiçoados, para que nós cresçamos. Então, quem sabe, o problema que você está lidando hoje, seja um elemento que está lhe desafiando a que você tenha uma atitude de fé, para que você no final cresça, que você se aproxime mais de Deus, que você vença as dificuldades. Então eu repito, meu amado, não permita que as circunstâncias desta vida o façam parar e desistir de ver a palavra de Deus se cumprindo diante daquilo que você tem atravessado. Diante dos problemas, não pare. Segunda lição, meu amado, o Senhor deseja se agradar da sua fé. O Senhor deseja olhar para você e sentir o coração como sentiu pelo centurião. Esse camarada tem muita fé, esse menino tem muita fé, essa mulher é uma mulher de fé. O texto está nos desafiando a ter uma fé que não é para agradar os outros, que não é para agradar a nós, é para agradar a Deus. Fé é um sentimento que está entre você e Deus, mais ninguém. Não adianta ninguém ficar dizendo, aqui está uma mulher de fé, ali. Não, quem precisa falar isso é Deus, meu amado. É Deus que precisa confirmar a sua fé. E o centurião aqui é um bom exemplo para todos nós em como ter uma atitude de fé. Ele ouviu de Jesus. Ele não conhecia Jesus possivelmente. Ele ouviu falar de Jesus. E falou, é Jesus que está fazendo tudo isso? Eu vou fazer a minha atitude. Eu vou fazer o que eu preciso fazer para trazer Jesus para perto de mim. E a sua fé agradou ao Senhor. Então nós atravessamos as situações difíceis, mas diante dessas situações, em especial, o Senhor quer achar pessoas cuja fé o agrade. Então, meus irmãos, tome o seu problema, apresente o seu problema diante do mestre nesta hora, e tenha fé, desenvolva a sua fé e use-a diante dessa situação adversa, diante desse problema. Eu creio que é isso que Deus espera de cada um de nós aqui nesta noite. Eu creio que é isso que Deus deseja que nós façamos, que olhemos e desenvolvamos a nossa fé em Jesus. Mas eu quero fazer uma pergunta final para você. A minha pergunta é: como está a sua fé neste exato momento? Então a vida é assim, né? Altos e baixos, uma gangorra, ondas. Às vezes nós estamos bem, às vezes nós estamos mal. Às vezes nós somos vigorosos, às vezes nós somos cheios de fé, em outro momento nos sentimos lá embaixo, derrotados, sem força, sem nenhuma fé realmente, incrédulos. Mas hoje, meu amado, hoje, nesse exato momento, como está a sua fé? Quem sabe ela esteja comprometida por alguma situação na sua vida, por alguma dificuldade, você esteja cansado, você esteja aí desistindo, você fala assim, a minha fé se esgotou. E se esse for o seu caso, meu amado, eu desafio a deixar esse momento para trás, lembrando que existe muito poder nas palavras do Senhor, e aquilo que o Senhor diz certamente se cumprirá. Eu não tenho dúvida disso, eu tenho absolutamente certeza nisso. Então, se você está atravessando esse momento, um sentimento contrário à fé, eu convido você para olhar para a palavra de Jesus. A palavra de Jesus, você vai encontrar quantas histórias de superação, de pessoas que estavam no fundo do poço, mas que a mão do Senhor os trouxe para cima, de pessoas que estavam se sentindo derrotadas a ponto de morrer, mas Deus lhes deu vida, pessoas que estavam realmente entregues à situação, mas que Deus deu uma reviravolta na situação. Quantas dessas situações Jesus mudou, porque não há impossível para o nosso Senhor, meu amado. E se não é impossível para o Senhor, Ele faz com que o impossível também aconteça na sua vida, como aconteceu na vida desse centurião, que por crer e agir, viu a vida
do seu servo ser curada por Jesus. Por isso desafia a sua fé nesse momento, como o pai daquele menino endemoniado, por exemplo. Talvez você lembre desse texto, quando Jesus voltou para ele e disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Não sei se você lembra o que aquele homem respondeu para Jesus. Parece até uma frase ambígua, contrária, mas ele diz assim, ele estava com lágrimas nos olhos, ele estava ali desesperado, e diante da palavra de Jesus ele falou: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. E Jesus agiu na vida dele, assim como pode agir na vida de cada um de nós. Eu creio, meu amado, eu creio que a sua dificuldade pode ser resolvida pela fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Então faça uma oração comigo nesse momento, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu tenho muito que te agradecer e te louvar, honrar a vida, a Ti, Senhor, por tudo quanto o Senhor já fez em nosso viver. Mas nesse momento, após ouvir a história desse homem, ó Deus, agindo com fé, tendo uma atitude ousada, confiando no poder de Jesus, viu o Senhor Jesus fazer um milagre. Talvez seja isso que alguns aqui precisem, um milagre nas suas vidas. O Senhor, ó Deus, sabe como está o nosso viver, sabe como está a medida da nossa fé, e o que eu peço, Senhor, é para que o Senhor nos aumente a fé, para que, ó Deus, o impossível venha a acontecer na vida dos nossos amados, e Ele possa se alegrar diante de Ti, Senhor, porque agradou o seu coração. Obrigado, Deus, obrigado pela palavra de hoje. Eu oro em nome de Jesus, amém. Permita-me tocar
nossas vidas. Tenham um restante de semana abençoada, produtivo, de vitórias, em nome de Jesus. Esperamos vocês domingo pela manhã, nossa escola discipuladora, e domingo pela noite no nosso culto. Amém.